Bom, algumas funções de liderança, né? Então, começando com essa função, nós temos que separar algumas coisas, né? Então, todos somos iguais perante Deus, mas existem funções, serviço, ofício e chamado. Depois vamos separar isso muito claramente, né? O que é uma função? O que é um serviço? O que é um ofício? E o que é um chamado? E temos que entender que precisamos ter uma hierarquia flexível e não essa hierarquia engessada. Todos somos soldados do exército de Deus. Existe uma diferença, que alguns dos soldados eles têm funções diferentes, né? Então, justamente para que haja uma melhor administração. Mas nós não podemos nos comparar aí com estruturas que são estruturas seculares, ok? Vamos começar aí falando sobre o catecúmeno, né? Apesar de não ser um cargo de liderança, é importante a gente conhecer esta situação e esta posição. Catecúmeno é um cristão que ele acabou de se converter ao cristianismo, então agora ele está num processo que é um processo de aprendizado. Nesse processo de aprendizado, ele vai aprender sobre os usos e costumes, sobre doutrinas bíblicas, sobre o bom convívio, até porque a partir daí ele vai tomar uma decisão de ser batizado ou não. É muito importante termos uma classe de catecúmenos ou se dispor a ensinar essa pessoa, mesmo que individualmente, para que ela tome a decisão se ela vai batizar ou não. Então, existem algumas fases na vida cristã. Acabei de me converter ao cristianismo. Agora eu estou aprendendo sobre o cristianismo. Saber que existe uma pessoa e conhecer a pessoa é diferente. Eu sei que existiu Martin Luther King, sei, mas eu não o conheci. Algumas vezes nós nos perdemos nessa situação. Eu sei que existiu Jesus Cristo, mas eu não conheço. Eu não conheço quem foi Jesus Cristo. Eu sei que existe uma Bíblia, mas eu não conheço quem são essas pessoas. Então, quando se fala no cristianismo, é muito importante que a pessoa conheça quem foi e quem é Jesus Cristo. Sabendo disso, a partir desse momento, Jesus deu esse exemplo. Ele então ajudou aqueles homens nesse processo de aprendizado. Estes homens então se convertem ao cristianismo seguindo a esse mestre, Jesus, o Messias, e a partir daí eles se tornam discípulos. Discípulo é aquele que seguia alguém. Hoje um discípulo também é aquele que segue alguém. Algumas dessas pessoas viram a pregação, ouviram a pregação de Jesus Cristo, acreditaram nas palavras de Jesus Cristo e começaram a segui-lo. Não só seguir as suas palavras, mas seguir o seu modo de pensar, seguir o seu modo de viver. Então, o cristianismo é seguir o modo de pensar e o modo de viver de Jesus Cristo. Por isso que a gente deve sempre refletir, aquilo que eu estou fazendo, essa minha atitude, Jesus Cristo faria desta forma? Sempre que a gente reflete sobre isso, nós estamos tentando seguir o exemplo de Cristo. Então, discípulos eram aqueles que seguiam. Dentre esses discípulos, Jesus então chamou em especial 12 pessoas, que o chamou de apóstolos. Então, ser discípulo é se tornar parecido com um mestre. No caso, ser discípulo de Jesus Cristo é ser parecido com Jesus Cristo. Dentro dessas atividades, nós temos as atividades de cooperador. Os cooperadores eles são os cristãos mais capacitados ministerialmente. Então, ser cooperador não está atrelado a conhecimento teológico e nem com relação a nível cultural ou nível educacional. Ser capacitado ministerialmente é ter conhecimento e ter habilidades e ter atitudes que o capacite para servir, fundamentalmente para que ele possa ensinar os outros. Então, ser cooperador é preciso estar capacitado ministerialmente. Então, era comum nos tempos bíblicos a menção de pessoas que cooperavam. Então, no final das epístolas, das cartas, era comum que se colocasse nomes de pessoas que cooperaram. Em Romanos 16, 22,
nós temos a citação, né, que é a citação de Técio, que foi um grande cooperador, que ali escrevia, né, passava para um papel, né, trazendo aqui para o nosso tempo atual, transcrevia, passava para um papel aquilo que estava sendo ditado. Então ele cooperou para que esta carta fosse confeccionada, e ele também cita outros cooperadores, né? Outros cooperadores também são mencionados nas cartas, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, né? Então vejam, por exemplo, em Filemon, no capítulo 1, versículo 25, né? Então nós temos outros cooperadores, né? Priscila e Áquila, está lá em Romanos 16, 3, né? Também vejam em 1 Coríntios 16, 19. Então a gente vai ver que sempre existiu várias pessoas cooperando para que a obra de Deus fosse concretizada. Então os cooperadores, eles possuíam aí uma capacidade maior que muitos dos outros irmãos, e eles ajudavam na organização do culto, na abertura de novos trabalhos, né, de novas congregações. Eles ajudavam na comunicação, na pregação, na evangelização. Eles ajudavam os apóstolos e os missionários nas viagens. Eles ajudavam na assistência aos obreiros de forma geral. Então eram homens e mulheres com uma visão muito ampla e um espírito de trabalho e cooperação. Então o objetivo era sempre cooperar, né? E hoje a gente tem um tratamento meio que diferente com relação aos cooperadores, né? Então muito fora da realidade bíblica. Então a gente precisa valorizar e reconhecer aqueles que estão trabalhando. Às vezes, quando eu visito algumas igrejas, e eu noto que existem algumas pessoas que elas estão trabalhando, mas elas... Então precisamos estar atentos e tentar juntar isso. Títulos, posições eclesiásticas com o trabalho de forma efetiva, né? Vamos aqui a um breve resumo das funções exercidas, né? Então é importante lembrar que o serviço ou atividade, em alguns casos, é uma exclusividade, como por exemplo atribuições do pastor. O pastor ele tem algumas atividades que são exclusivas dele e outras atividades que são compartilhadas com o trabalho do pastor. De forma geral, nós não podemos esquecer que o papel do cooperador é ajudar na decência e na ordem durante o culto. Então, este cooperador ele tem que estar atento quando acontece uma situação dentro da igreja, ele tem que estar atento à conduta das pessoas, eles têm que estar atento sobre a manifestação do Espírito Santo, né? Nas igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais, nós temos aí várias manifestações. Então, o cooperador ele tem que estar preocupado para que aquela pessoa, diante dessas manifestações, elas, por exemplo, não caiam, se machuquem, que elas não sejam expostas. Às vezes a pessoa está usando um vestuário e ela ali há uma manifestação espiritual, e aí a gente tem que estar preocupado para que ela não seja de nenhuma forma envergonhada, seja através de uma manifestação do Espírito Santo ou através de uma possessão demoníaca. Isso aí a gente vai trabalhar mais na frente. Mas independente da situação, a gente tem que ter uma preocupação se essa pessoa ela não está sendo exposta, se ela não está sendo ridicularizada, se ela não sai machucada. Ora, a pessoa sai de casa para cultuar a Deus e volta com um hematoma. Então, ao meu ver, ao meu pensar, isso não é prudente, isso não é correto. Então, o cooperador ele tem que estar atento a isso. Tem outras funções e outras atividades que a gente vai falar sobre o cooperador.